Oi, terceiro A, vamos começar mais uma disciplina? Nossa disciplina agora é História e o nosso conteúdo são os municípios brasileiros. Na aula passada, a Pro conversou um pouquinho com vocês sobre a história dos municípios, né? Os elementos culturais que cada município leva na sua história. E nós observamos que todos os municípios não são iguais. Cada um tem uma cultura diferente e uma história diferente, que são contadas com o passar do tempo, com o que foi construído lá atrás a partir dos primeiros habitantes dos municípios e assim chamados de pioneiros, não é verdade? Agora eu vou chamar a sua atenção para municípios brasileiros. De uma forma geral, nós vamos falar um pouco sobre os municípios brasileiros e como eles surgiram. Deixei alguns pontos importantes aqui como palavras-chave para você entender o que eu estou querendo dizer hoje. Mas eu vou começar lá atrás, na época em que o Brasil nem era Brasil ainda, que foi chamada a época da colonização. Isso mesmo, o Brasil é um país colonizado. Sabe por quê? Isso mesmo, terceiro A, o Brasil foi colonizado pelos portugueses. Os portugueses saíram de lá de Portugal, bem longe, e vieram em suas caravelas e chegaram aqui no Brasil, em busca de riquezas e coisas que eles podiam comercializar nos outros países, não é verdade? E foi assim que tudo começou. Eles chegaram aqui e aqui já tinham alguns habitantes. Quem eram eles? Isso mesmo, os índios. Os índios já viviam aqui bem antes dos portugueses chegarem. Mas, infelizmente, os donos das terras não permaneceram como donos das terras. Os portugueses tomaram posse das nossas terras e começaram a formar a nossa civilização. Isso mesmo, a nossa civilização foi construída pelos portugueses com a ajuda de alguns índios e também os escravos que foram trazidos da África para trabalhar aqui. E assim que começou a construção dos municípios brasileiros. As primeiras cidades foram construídas próximo ao mar, que são chamadas de cidades litorâneas. Nós já estudamos sobre as cidades litorâneas em geografia. Isso mesmo, as primeiras cidades foram construídas próximos ao mar, porque era ali que chegavam os grandes navios, né, com os escravos, e também dali que saíam as coisas que eram comercializadas fora do nosso país. Então, pessoal, por esse fato de ser mais fácil a entrada e a saída de produtos e também a comercialização dos escravos, as primeiras cidades brasileiras foram construídas próximos ao mar, nas faixas litorâneas do nosso país, pegando as regiões sudeste e nordeste do nosso país. Assim como Rio de Janeiro, estados do Rio de Janeiro, São Paulo, a Bahia, Pernambuco, Rio Grande do Norte, entre vários outros estados brasileiros, nos contam um pouco sobre a história desse início da colonização brasileira. Uma delas é o município de Vila de São Vicente, que foi o primeiro município brasileiro. Ele foi construído em 1532, na época que os portugueses vieram colonizar o nosso país. Mas não se engane achando que isso foi fácil. Os indígenas resistiram bastante para essa ocupação dos portugueses, mas foi inevitável. Eles construíram as suas cidades e hoje elas são chamadas de cidades históricas, porque elas ajudam a contar várias e várias histórias sobre a construção do nosso país. E essas primeiras cidades, muitas delas nós já estudamos, lembra? Nos centros históricos, que foram aquelas que foram tombadas como patrimônio brasileiro. Todas elas têm estruturas diferentes que ajudam a contar a nossa história. E elas foram construídas com o suor dos povos que viveram aqui muito antes de você pensar em nascer. Isso mesmo, até a Pro e o papai e a mamãe. Isso aconteceu há muitos e muitos anos atrás. E isso faz parte da nossa história. Essas cidades são consideradas centros históricos e também são pontos turísticos do nosso país. A gente tem ali, ó, no seu livro, na página 44, alguns exemplos. A cidade de Alto em Olinda, tem em São Luís do Maranhão, tem a cidade de Tiradentes em Minas Gerais e também o Pelourinho em Salvador. Tem várias fotos aí para vocês verem na página 44 do seu livro, que são cidades bem antigas que são consideradas cidades históricas. Observe aqui que a Pro colocou a palavra cidades modernas. O que são essas cidades modernas? São as que nós vivemos hoje, com prédios chiques, ruas e várias outras coisas bem diferentes da época em que tudo começou. Agora você vai fazer leitura da página 43 e 44 do seu livro de história para terminar um pouquinho mais sobre esse assunto e depois resolver as atividades. Beijo pra vocês!